Está rejeitado o projeto com 4 votos favoráveis e 10 votos contrários. O projeto proposto, né, para a criação do Conselho LGBTI+, é uma demanda antiga dos movimentos sociais organizados LGBTI+, de Maringá. Então, eu entrei na Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero no início de 2020. Eu participei de uma reunião antes da pandemia, somente. E já existia esse projeto. Há um tempo atrás, nós criamos o Comitê Permanente, que era um coletivo onde tinham pessoas, instituições ligadas à pauta LGBTQIA+. E foram surgindo outras pessoas com a vontade de construir algo mais institucionalizado. Então, a partir daí, surgiu a ideia, né, da construção e da elaboração do processo que levaria, né, à contextualização do Conselho Municipal LGBT via município, né? Porque a violência é muito grande na nossa cidade. As pessoas querem tapar o sol com a peneira, mas a verdade é que a nossa cidade é muito violenta e muito preconceituosa. Então a CDSG, ela viu ali quase que uma sensação de obrigatoriedade de auxiliar as pessoas, porque era tudo muito recente e as pessoas não tinham noção dos direitos dela. Direito à retificação de nome, direito a nome social, direito a ver o seu agressor que praticou LGBTfobia ser processado. Então a CDSG inclusive fez esses acompanhamentos também, como a CEVIG, acompanhamento primário de orientar, ir com a pessoa na delegacia, tudo isso, né? Quando eu fui lá na primeira reunião, já era um projeto criar um Conselho Municipal de Políticas Públicas voltadas para a população LGBT. Por quê? Porque quando a gente participa desses locais que recebem denúncia ou quando a gente faz estudos numéricos com a população LGBT, a gente vê os índices de violência contra essas populações, as causas de opressão, as causas de exclusão, né, de tornar essas pessoas periféricas, a gente vê que atender demanda cada uma dessas denúncias, uma por uma, é um trabalho importante de resistência, mas é um trabalho que a gente acaba enxugando o gelo, né, porque a questão da LGBTfobia, ela é estrutural, ela não é conjuntural, ela não é de uma situação em específico, não são casos isolados, mas é toda uma estrutura que leva a sociedade a ser LGBTfóbica, certo? Então a gente entendeu que a gente só poderia diminuir esses números, a gente poderia melhorar realmente essa situação por meio de políticas públicas. E não é só para a população LGBT, né? Também é para a população negra, também é para a população indígena, também é para as mulheres em geral. Então a gente precisa de pessoas pensando políticas públicas voltadas para essas populações, senão a gente não vai ver esses índices melhorarem, índices de violência, índices de empregabilidade, coisas importantes para essas populações estarem realmente incluídas e representadas na nossa sociedade. Agora em 2021 foi criada uma gerência, que é uma gerência da diversidade, e essa gerência ela foi criada devido à demanda da população LGBT dentro de um processo anterior que chama elaboração do Plano Diretor de Maringá. Na elaboração do Plano Diretor de Maringá, nós demandamos para que a Prefeitura criasse algum espaço para a população LGBT na administração pública, né? Seja ela gerência, secretaria, diretoria, alguma coisa que atendesse a demanda. E, para nossa surpresa, em 2021 foi criada essa gerência. Então, com a criação da gerência, entendemos que nós teríamos mais força para poder fazer toda a parte de articulação para que, de fato, né, a ideia do projeto pudesse ser tramitado, né, e que pudesse ser, de fato, discutido o projeto de lei.
Mas a primeira demanda que a Gerência da Diversidade começou a atuar foi o mapeamento da população LGBT de Maringá. Como a gente não tem um censo, né, para essa população, não só a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero, mas a própria secretaria, por meio da gerência, entendeu que seria necessário saber quantas pessoas, quem são essas pessoas, qual que é a renda dessas pessoas, quais são as demandas dessas pessoas. Então, durante ali o primeiro trimestre, quadrimestre de 2021, foi realizado esse mapeamento. E a partir de então a gente veio demandando da gerência, daí veio o gerente Saulo ocupar o cargo, né? Então abriu-se um pouco mais as portas para conversar com a gente e a gente passou a construir o projeto de lei da criação do conselho. Porque, querendo ou não, até esse momento nós não tínhamos nenhuma discussão voltada à nossa população, né? A partir desse momento, o prefeito, ele começa ali a construir algo, então meio que mastigado, e mesmo assim às vezes ainda não é o que de fato agrade a comunidade, porque é muito fácil você colocar uma pessoa política para deliberar, mas é de extrema importância você colocar alguém que realmente de fato conheça as necessidades da população, que viva na comunidade, que milite junto com a comunidade. Então, vendo com a nossa própria atuação, vendo que a gente não podia só ficar enxugando o gelo, recebendo uma denúncia aqui ou fazendo uma ação informativa num lugar muito pontual, a gente almejava isso para ver realmente um lugar, um espaço em que as pessoas LGBT pudessem estar representadas, pudessem estar levando políticas públicas para serem implementadas no município, pudessem estar dialogando também com outros conselhos a nível estadual. Então, foi da nossa própria atuação que a gente percebeu a necessidade desse conselho. O conselho, ele é uma extensão, né, do poder público, da esfera pública. E nesse sentido, então, ele vai subsidiar, inclusive ao poder público, na elaboração, né, de políticas, na tomada de decisões. Então, ele é muito importante. E é muito importante porque aqui em Maringá, nós temos um grande conjunto de conselhos. A gente tem quase 50 conselhos, né, que atuam efetivamente. E estes conselhos, né, são assim, de todas as organizações, de todos os segmentos. Então, um conselho para a população LGBT era, né, mais do que bem-vindo. E a ideia do conselho, o propósito do conselho, é esse mesmo da comissão da OAB, mas em atuações distintas, em áreas distintas. Pelo conselho, nosso propósito também é fazer capacitação, mas além de ir para os agentes públicos, para a população LGBT, fazer protocolos de atendimento, para que as pessoas saibam exatamente o que fazer quando forem vítimas de violência e para que saibam, acima de tudo, identificar as violências. Porque nós, LGBT, sofremos tantas violências todos os dias que às vezes nós demoramos até para perceber que alguma violação de fato é uma violência e está sendo tutelado sim pelo direito. Claro que não se limita ao âmbito do direito. Então a gente tem questões de violências contra a população trans e travesti, por exemplo, em Maringá, é extrema. Todo ano a gente tem notícias com relação a isso. Então a nossa preocupação estava com relação a essas situações extremas, né? O atendimento à saúde da população LGBT no geral. Então nós temos a discussão na esfera da educação, da saúde, da segurança pública. Essa é a principal pauta atual do Conselho, conscientizar a população sobre mecanismos de defesa e exercício de cidadania e de direitos, em todos os âmbitos, segurança, saúde, educação, não só o direito judiciário propriamente dito. Um conselho, ele serve para sugerir políticas públicas. Então, ele faz uma fiscalização e faz também... ele é um propositor, entendeu? Não é da mesma forma que é a vereança. A vereança tem uma propositura muito mais forte nesse sentido. Mas o conselho é a forma da sociedade participar da gestão pública. O conselho é um direito.
Tanto que na Constituição Federal está lá dizendo participação social na gestão pública. E o Conselho é uma das formas de participação social. Eu ficaria aqui 10 minutos para citar todos os conselhos que nós temos, que são a expressão, eu diria inclusive que é a expressão mais elaborada da nossa Constituição, né, que garante direitos a toda a população. Então é assim, e que garante a participação democrática e que incentiva a participação, inclusive. Acredito eu que todo ser humano, dentro da sua particularidade, ele deva ter o direito de ter políticas públicas voltadas ao seu segmento, entendeu? As mulheres com segmentos de mulheres, como nós temos aqui em Maringá, o Conselho da Mulher, o Conselho da Igualdade Racial, o Conselho de Segurança, como vários outros conselhos. Nós temos conselhos até para animais na cidade de Maringá. E não porque tem um conselho voltado à população LGBTQIA+. Então, a importância maior do conselho seria da dignidade à população LGBTQIA+, de Maringá. Principalmente aos corpos trans, né? Que dentro do recorte da sigla é o segmento que mais sofre, é o que mais morre, né? É o que mais passa por violência e entre outras coisas referente à questão de políticas públicas, né? Eu achei de uma extrema covardia o que aconteceu conosco. Foi uma coisa assim que eu posso dizer traiçoeira. Porque, como eu falei para você, existe conselho até para os animais. E nós, pessoas LGBTs, fomos negados o direito à cidadania dentro do nosso município. Exercer os nossos direitos.